Olá, estamos começando mais um vídeo da série Tobias. Esse é o quarto vídeo. Nós vamos ler hoje e meditar no capítulo 4 de Tobias. Então você já vai fazendo o seguinte, já faz a sua inscrição aqui no canal, deixa o seu gostei, escreve aqui no comentário para que a gente consiga divulgar a palavra de Deus assim bastante em muitos lugares, tá bom? Tobias capítulo 4. Vamos começar lendo a poderosa palavra de Deus. Pega aí na sua Bíblia. Vamos ler. Tobit, julgando que sua prece tinha sido atendida e que ia morrer, chamou para junto de si o seu filho e disse-lhe: ouve, meu filho, as palavras que te vou dizer e faze que elas sejam em teu coração um sólido fundamento. Quando Deus tiver recebido a minha alma, darás sepultura ao meu corpo, honrarás tua mãe todos os dias de tua vida, porque deves te lembrar de quantos perigos ela passou por causa tua, quando te trazia em seu seio. Quando ela morrer, tu a enterrarás junto de mim. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você agora está vendo aqui a palavra de Deus, que nós vamos ler ela inteira. Nós vamos ler um capítulo inteiro, tá bom? Um capítulo inteiro, e a gente já vê aqui algo muito importante aqui, que é o pai, um homem santo, um homem de Deus, dando conselhos para o seu filho. Esse homem aqui, ele já dava conselhos. Diz a palavra aqui que ele dava conselhos salutares a todas as pessoas que estavam ali naquele exílio junto com ele. E agora ele está dando conselhos para o filho. Olha só, você que é pai, você precisa dar conselho para o seu filho. E esse pai aqui, ele dava conselhos, mas não era simplesmente conselhos. Ele tinha autoridade de pai. Então não era só conselho, era uma ordem. Eram ordens que ele estava dando para o filho. E de maneira muito especial, eram as últimas ordens que ele estava dando para o filho dele. Porque ele fez uma oração a Deus. Você viu no vídeo passado. Você sabe que ele fez a oração e ele está julgando: a minha prece foi atendida. Ou Deus vai resolver essa situação, ou eu vou morrer. E ele já imaginou que ele iria morrer. Então ele está dando aquelas últimas instruções para o filho. Então são ordens, são coisas importantes que você precisa fazer também. Dar conselhos e dar ordens àqueles que são seus. Vamos continuar lendo a palavra de Deus. Versículo 6. Pega aí também na sua Bíblia. Tobias, capítulo 4, verso 6. Quanto a ti, conserva sempre em teu coração o pensamento de Deus. Guarda-te de consentir jamais no pecado e de negligenciar os preceitos do Senhor nosso Deus. Dá esmola dos teus bens e não te desvies de nenhum pobre, pois assim fazendo, Deus tampouco se desviará de ti. Sê misericordioso segundo as tuas posses. Se tiveres muito, dá de abundância. Se tiveres pouco, dá desse pouco de bom coração. Assim acumularás uma boa recompensa para o dia da necessidade, porque a esmola livra do pecado e da morte, e preserva a alma de cair nas trevas. A esmola será para todos os que a praticarem um motivo de grande confiança diante do Deus Altíssimo. Olha que interessante. Agora Tobit está dando um conselho aqui tão importante que ele é praticamente único em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, que a gente tem um ensinamento especial sobre a esmola. E a esmola não é você pegar aquela miséria, aqueles centavos, e dar para uma pessoa que você está vendo ali. Não é isso. A esmola aqui é você ajudar aquela pessoa que está necessitada. Só que antes da esmola, antes de falar dessas coisas, ele vai falar do temor de Deus aqui para o filho dele. Quando ele diz assim, quanto a ti, conserva em teu coração o pensamento de Deus. Você precisa conservar na sua vida o pensamento de Deus. E como é que você vai fazer isso?
Primeira coisa, a poderosa palavra de Deus. E outra pela oração. São duas coisas importantes. Existem outras coisas, mas isso tem que ser constante na sua vida. Você precisa orar todos os dias. Você precisa ler Bíblia todos os dias. Agora, de maneira especial, ele vai falar de algumas outras coisas que são importantes, mas elas têm importância se você faz essa primeira aqui. Temer a Deus e não consentir no pecado na sua vida. Ele também dá esse conselho aqui para esse filho. É o mesmo verso 6. Guarda-te de consentir jamais no pecado e de negligenciar os preceitos do Senhor, nosso Deus. E daí para frente, até o final desse parágrafo, ele vai falar da esmola e vai trazer para a gente um ensinamento poderoso sobre a esmola. Ele vai dizer que a esmola livra do pecado, que a esmola é um tesouro diante de Deus para os dias de necessidade, para os dias difíceis. Deus vai se lembrar de você, que ajudou os pobres de Deus. Quando ele vai dizer, não desvie o rosto. Não é que você vai passar e não vai desviar aqui. Quantas vezes você desvia o rosto porque o sujeito está ali pedindo? Em outra passagem na Bíblia, no livro de Eclesiástico, vai dizer assim: meu filho, se fizeres o bem, saiba a quem o fazes. Existe um ditado popular que diz o seguinte, que diz exatamente o contrário, que diz assim, fazer o bem sem olhar a quem. Mas a palavra de Deus vai dizer o seguinte: meu filho, se faz o bem, saiba a quem o fazes. Olha que interessante que ele diz aqui. Se você tiver muito, dá desse muito. Se você tiver pouco, dá do pouco que você tem. Talvez você tenha muito. O que você vai fazer? Dá desse muito, dá de bom coração. E olha, você que é pobre, você tem pouco. Mas também você pode dar de bom coração do pouco que você tem. Se tem pouco, você não vai dar muito. Mas dá de bom coração para aquela pessoa que está necessitada. Quem são essas pessoas que devem estar, vamos pensar assim numa lista de prioridades. Primeiro, aqueles que estão necessitados aí na sua casa, na sua família. Outras pessoas que você vai pensar também em ajudar, se você pode ajudar, são as pessoas que praticam a mesma fé que você. As pessoas da igreja que estão necessitadas. Não as pessoas de igreja simplesmente por ser da igreja, mas aquelas que comungam da fé. Aquelas que têm fé, que são pessoas de Deus, que você reconhece que são de Deus e por um momento estão passando necessidade, estão passando aquela prova de Deus. São essas as pessoas ele vai indicar no texto logo à frente. Ele vai dizer, olha só, verso 12, lê aí comigo o verso 12 que diz o seguinte, a esmola será para todos os que a praticarem um motivo de grande confiança diante do Deus Altíssimo. É a palavra de Deus. Para falar de um assunto tão importante, vamos continuar lendo, verso 13. Continuam os conselhos de Tobit para o seu filho Tobias. Vamos lembrar que, nesse tempo aqui, Tobias tem mais ou menos seus 60 anos, ele está cego, ele está passando humilhação, ele que foi bem de vida, agora ele está pobre, mas ele lembra que ele tem um dinheiro que ele emprestou para alguém e ele vai aconselhando os filhos dele, porque ele pediu a morte. Vamos lá, verso 13. Guarda-te, meu filho, de toda fornicação. Fora de tua mulher, não te autorize jamais o comércio criminoso. Não permitas que o orgulho domine o teu espírito ou tuas palavras, porque ele é a origem de todo o mal. Olha só a palavra de Deus na boca de um pai, dando ordem para o seu filho como aquela última ordem, para dizer, meu filho, guarda-te de toda fornicação. Guarda-te de todo o pecado da sexualidade, de ficar transando com uma, com outra. Ele vai dizer também um comércio criminoso. O que ele está falando aqui? De você procurar uma prostituta, porque você paga. É um comércio criminoso diante dos olhos de Deus. Olha o conselho. O conselho ele é forte, ele vai trazer essas coisas que às vezes a gente tem dificuldade. Você que é pai, você que é mãe, muitas vezes você tem dificuldade de falar dessas coisas com teu filho.
para dizer para ele, permanece no caminho de Deus, falar de sexualidade de uma maneira honesta, de uma maneira correta, porque lá fora estão falando de uma outra maneira, estão falando que seu filho tem que fazer tudo, que tua filha tem que fazer de tudo. Você que é pai precisa dar conselho aos seus filhos, precisa dar ordem aos teus filhos, mesmo que ele não entenda ali naquela hora. No futuro ele vai entender. E aqui ele vai dizer também, não deixe o orgulho dominar você. Vamos imaginar, tem até uma brincadeira que a gente fala, que eu digo assim, eu tenho orgulho de ser humilde. É só uma brincadeira. Mas ninguém que é orgulhoso diz que é orgulhoso. Você precisa, você mesmo corrigir você. Você que tem que se corrigir, para você se guardar de todo orgulho, de toda prepotência, de tudo, que isso aí é a origem de todo mal, como ele vai dizendo aqui. É a palavra de Deus. Vamos continuar, verso 15. Pega aí na sua Bíblia, olha. Ele continua falando para o filho, verso 15. A todo que fizer para ti um trabalho, paga o seu salário na mesma hora. Que o pagamento de teu operário não fique um instante sequer em teu poder. Guarda-te de jamais fazer a outrem, ou que não querias que te fosse feito. Come o teu pão em companhia dos pobres e dos indigentes. Cobre com tuas próprias vestes os que estiverem desprovidos delas. Põe teu pão e o teu vinho sobre a sepultura do justo, mas não comas nem o bebas em companhia dos pecadores. Busca sempre conselho junto ao sábio e bendize a Deus todo o tempo. Pede-lhe que lhe dirija os passos, de modo que em todos os teus planos sempre seja de acordo com a sua vontade. Olha só que forte. Quando ele diz aqui, põe teu vinho, põe teu pão sobre a sepultura do justo, mas não coma na companhia dos pecadores. Gente, todos nós somos pecadores. Só que nós queremos não ser tão pecadores, baixar, diminuir ao máximo o pecado, porque o Senhor Jesus já se entregou por nós numa cruz, já sofreu por nós, então a gente não tem que estar mais no pecado. Mas tem aqueles que querem continuar. A nossa vida é diferente da deles. Então, tem certas alegrias, tem certas atitudes que você não pode estar junto com eles. Entenda, eles vão continuar sendo seus amigos, você vai continuar sendo amigo deles, mas existem algumas coisas que eles fazem e que você não pode fazer. Você é de Deus, você é uma pessoa de Deus, escolhida, consagrada. O Senhor Jesus morreu numa cruz por você e você não vai jogar isso fora. Por isso que ele diz aqui, você pode comer. Olha só o verso 20 desse livro, que vai dizer o seguinte, bendize a Deus em todo o tempo. O que é isso em todo o tempo? Significa que em todo o tempo você precisa estar bendizendo a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Você vai exaltar até por suas maneiras, suas palavras, até do jeito de você comer. Até quando você come, você exalta a Deus, tá bom? Então, em todas as coisas você tem que bendizer a Deus. É o conselho que esse pai dá para esse filho, para bendizer a Deus em todo o tempo. E olha, eu vou dizer, o que é isso? O que ele está falando? Ele está falando o seguinte, o tempo está bom, você agora está vivendo num tempo bom, um tempo favorável, você encontrou o amor da sua vida, você construiu a sua casa, você está vivendo um tempo favorável, então bendiz a Deus nesse tempo. Agora tem tempos também que você vive que é difícil. A situação ficou difícil, o emprego acabou para você, alguém está doente na sua casa, nós estamos num tempo de coronavírus e as coisas ficaram difíceis. Também nesse tempo você vai bendizer a Deus. Você não vai bendizer a Deus por causa do coronavírus, ou porque perdeu o emprego, ou porque agora você está sendo despejado da sua casa porque não tem como pagar o aluguel. Não é por essas coisas. Mesmo quando você está sem emprego, mesmo quando tudo isso acontece com você, a situação, as desgraças, a doença, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo poderoso, Ele continua fazendo o sol nascer sobre justos e injustos.
Então, nesse tempo, Deus merece ser louvado e ser glorificado. E você vai fazer isso. Você vai louvar, bendizer e glorificar Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é poderoso e porque Ele pode trazer um bem na sua vida a partir do mal até que está acontecendo. Deus pode. Por isso esse pai dá esse conselho. Presta atenção, gente. Esse homem é um homem de Deus, é um homem de oração, e agora ele está dando conselhos e ordens a um filho, as últimas ordens, os últimos conselhos que ele vai dando para um filho. E olha que interessante que ele dá esse conselho. Você que é pai, você precisa dar conselhos ao seu filho, precisa dar ordens e conselhos para que ele tema a Deus. Quantas vezes você está preocupado com o seu filho, com a escola, com a faculdade, com o quanto que você vai pagar para o seu filho, e não está preocupado que ele seja um homem de Deus? Você precisa fazer isso aí na vida do teu filho. Às vezes você até está fazendo na igreja. Você está abençoando o filho dos outros, mas também você precisa abençoar os filhos que são os seus filhos. Vamos continuar lendo a palavra de Deus aqui da vida de Tobit. Vamos lá, é verso 21. Faço-te saber, meu filho, quando eras pequenino, emprestei a Gabael de Ragés, cidade da Média, uma soma de 10 talentos de prata, cujo recibo tenho guardado comigo. Procura, pois, um meio de ir até lá para receber a sobredito peso de prata, restituindo-lhe o recibo. Nada mais justo do que resolver certas situações da vida e deixar para os filhos e para a esposa uma vida um pouco melhorzinha do que eles estavam vivendo numa situação de pobreza, mesmo esse homem tendo emprestado um dinheiro, um valor altíssimo. E agora ele revela isso para o filho. E revela a cidade que é, em Ragés. Ele está em Nínive e de repente aquele filho vai ter que fazer algo que o pai fazia, que era viajar. Eu dei uma olhadinha nos mapas na internet e a distância é mais ou menos uma distância como de São Paulo até Brasília. É uma distância um pouquinho menor que essa, só que é para ir a pé. Então ele tinha essa situação, tinha que ir a pé, então era uma viagem que ia demorar vários dias. Além da viagem de ida, ele tinha que fazer a viagem de volta, então também ia demorar vários dias. Olha só que interessante. É o pai dando um conselho, além de ter dado todos aqueles conselhos, agora ele está dando vamos dizer assim, uma herança para o filho, mas ele tinha que fazer essa viagem. Vamos continuar a leitura. Verso 23. Procura viver sem cuidados, meu filho. Levamos, é certo, uma vida de pobre, mas se tememos a Deus e evitarmos todo o pecado e vivermos honestamente, grande será a nossa riqueza. Coisa linda. Louvado seja Deus. O pai vai dizer assim para esse filho: procura viver sem cuidados. Quando ele diz sem cuidados aqui, ele está falando aqui das preocupações. São aquelas preocupações: o que eu vou comer, o que eu vou beber, com o que eu vou me vestir no futuro. São muitas preocupações que acabam trazendo um monte de problemas. Você às vezes quer acumular tanto, porque você está preocupado ali com o seu futuro, com tanta coisa. É nesse sentido, é claro que você precisa se cuidar, você precisa tomar banho, você precisa fazer a barba. Algumas vezes, quem tem o costume de ter barba, mesmo quem não tem, quem tem barba comprida, tem que cuidar dela, tem que passar um shampoo talvez, não sei, né? Quem tem cabelo tem que pentear o cabelo. E você vive melhor sem ter essas preocupações. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos, porque o Senhor é o nosso Redentor. É o Senhor quem morreu na cruz por nós. Oh Deus, o Senhor falou que são os pagãos que se preocupam, que têm um monte de preocupação, aquilo que comeremos, ó Deus, aquilo que beberemos, com o que a gente vai se vestir. Mas diz a tua palavra, Deus, que o Senhor sabe que nós necessitamos de tudo isso. Então age em nosso meio, Deus.
Age em nosso meio para a gente ter um coração aberto, bondoso também, para a hora da necessidade do outro, meu Deus. Da gente sair da gente mesmo e eu encontro e dar esmola, dar uma ajuda para aquela pessoa que está necessitando. Senhor nosso Deus, então age, Deus. Age em nosso coração. Obrigado, Deus, pelo aquilo que o Senhor já está fazendo, pelo aquilo que o Senhor já está falando em Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Deus. A Ti, Senhor, a honra e a glória e a força e o poder e o domínio pelos séculos dos séculos, sem fim, nosso Deus. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.